Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de ServiceNow. Nesta aula vamos dar continuidade no desenvolvimento da nossa aplicação. Na última aula, a gente fez o restore da nossa instância e também ajustamos o modelo de dados da tabela de solicitações. Já nesta aula, a gente vai criar uma nova tabela, que é a tabela de tarefas. No processo, uma solicitação pode ter várias tarefas e por isso a gente vai criar essa tabela de tarefas relacionando-se com a tabela de solicitações para que quando for feita uma solicitação, dependendo dessa solicitação, se mais tarefas precisam ser realizadas para a solicitação ser atendida, seja possível assim com o modelo de dados, né, de ter uma tarefa relacionando com uma solicitação, assim seja possível fazer também esse processo acontecer. Então, a gente vai criar a tabela de tarefas e quando a gente cria uma tabela, na verdade, quando a gente criou a tabela de solicitações, a gente viu que quando cria-se uma tabela, a gente precisa dar permissão, precisa criar o formulário, precisa criar as regras de segurança e tudo isso foi sendo feito passo a passo no curso para a tabela de solicitações. Nessa aula eu vou consolidar todos esses conceitos para a tabela de tarefas. Então a gente vai criar a tabela e vai criar todos os recursos necessários também. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos entender um pouco então do conceito. A gente vai ter que criar essa tabela da direita, é o Data for Needed Tasks, que serão as tarefas da nossa aplicação. Aí, quais são os campos da tabela de tarefas da aplicação Make a Request? Teremos o campo Assign to, Number, State, Short Description, Priority, Additional Não e o Parent. E aí eu vou explicar cada um deles. O Assign to é quem vai executar a tarefa, o Number é o número da tarefa, o estado da tarefa, Short Description é mais ou menos o que tem que ser realizado naquela tarefa, a prioridade é quando aquela tarefa deve ser executada, se tem uma prioridade mais alta, provavelmente vai ser executada primeiro do que outra, e o Parent é justamente a relação com a tabela de solicitações que a gente já tem. Então, desta forma, a gente pode ter N tarefas, muitas tarefas, para uma solicitação. Então, vamos lá. A tabela Needed Tasks, que na verdade no nosso caso vai ser Make a Request Tasks, ela tem vários campos que existem na tabela Task global. Da mesma forma que a gente herdou na tabela de solicitação a tabela Task padrão do ServiceNow para utilizar dos campos que existem na Task, a gente vai fazer também com a tabela Task para a nossa aplicação. Então, todos esses campos, Assign to, Number, State, Short Description, Priority e Parent, eles já existem na tabela Task. A gente não vai precisar criar nenhum campo. Então, sem mais delongas, mãos na massa. Vou acessar o ambiente do estúdio para a gente iniciar o desenvolvimento. Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque como a gente já criou um modelo de dados inicialmente da tabela de solicitações, é o mesmo passo a passo, então vai ser uma repetição do que a gente já fez. Então eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu dei bastante detalhes na aula que a gente criou a tabela de solicitações. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em Create Application File, Table. Vou dar um nome para a nossa tabela, vai se chamar Task. E ele vai ficar com esse name, vai ficar o escopo da nossa aplicação, underline task. Vou colocar que ela estende a tabela task. Vou falar para criar o módulo, mas não criar o módulo mobile, porque a gente não tem nenhuma aplicação mobile para a nossa aplicação ainda. E esse módulo que será criado vai ser adicionado ao menu Make a Request. Perfeito. Então ficou desta forma. Aqui em Columns a gente não precisa adicionar nenhuma coluna. Por quê? Porque todos os campos que estão aqui no nosso modelo de dados, eles já existem na tabela Task. Como é que eu sei disso? Eu posso vir aqui no interativo, clicar aqui em Open Record. Deixa eu ver se abre. Abriu aqui, Open Record. Então aqui está a tabela Task. Então ela já tem aqui um label, o name é Task, diferente do nosso, ela não vai ter um escopo, porque ela está na aplicação global. E aí se a gente pesquisar, por exemplo, Assign to, ele já existe. Vamos ver o outro, Number. O Number, na verdade, ele é criado a partir do momento que uma tabela ela é auto-number. E na criação que a gente define se é auto-number ou não.
Então a gente pode pular para o campo state. Pesquisar aqui por state. Já existe. Vou colocar aqui short description. Já existe também. Priority. Também já existe na tabela task. E o parent já existe também. Ou seja, todos esses campos que existem na tabela task global, eles vão ser herdados para a nossa tabela task do escopo da nossa aplicação. Então eu vou voltar lá para o Studio. Então tá aqui Extend Table Task, Create Module. E aí em Controls eu vou colocar aqui que não é extensível, não vai fazer parte do Live Feed, mas vai ser Auto Number. E aqui eu vou colocar aqui mkTask de make request, né, task, eu posso colocar mkrec, então. Make request task, mkrec task, beleza. O number vai iniciar do 0 e vai ter 7 dígitos mesmo. Aqui em Create Access Controls, ele vai utilizar uma role que já existe. O que vai acontecer, pessoal? Se a gente deixa aqui direto a role que ele está falando, ele vai primeiro criar essa role e depois criar as ACLs baseadas nessa role. Mas eu vou utilizar a tabela do user que a gente já tem, na verdade a role do user que a gente já tem, para que as ACLs sejam criadas a partir da role do user, que seria o solicitante. E aí depois a gente só vai ter o trabalho de criar as ACLs da role do resolvedor, para que ambos os perfis de usuário tenham acesso à aplicação. Então eu vou pesquisar aqui por user. Deixa eu ver se a gente acha fácil. Talvez pelo escopo a gente ache mais fácil. Aqui, perfeito. Então a gente vai usar inicialmente request user. Legal. Application access, eu vou colocar aqui, pode ler, pode escrever, pode atualizar, não pode deletar. Permite acesso via web service, allow configuration. Legal. Então a configuração da nossa tabela está pronta, basta a gente submeter. E perfeito, tabela criada. Então vamos rapidamente testar o que foi feito. Vamos voltar aqui na plataforma e pesquisar make a request. E aqui já está, a gente vai ter os módulos que já existiam e mais um módulo, né? Na verdade mais um item de menu chamado tasks. Porém esse tasks eu quero que ele fique embaixo de open. Por conta da hierarquia e tudo mais, vai vir create new, wall, open, depois tasks. Então a gente volta aqui no estúdio. Vamos vir aqui no módulo tasks e colocar um order nele de 400 e salvar. Legal, dá um refresh. Pesquisar novamente por make a request. E legal, agora já está na ordem que a gente queria. Vamos clicar então em tasks para ver como ficou o formulário. Aqui ficou a lista ficou com essa ordem de colunas. Essas colunas todas fazem sentido estar aqui, menos a task type, tá? Porque a task type representa a tabela que aquela task faz parte. Então a gente vai editar esse list layout aqui e vamos verificar o formulário também. O formulário também faz sentido, ficou com essa configuração, mas o campo configuration item não faz sentido estar aqui. O restante faz sentido. O campo activo eu vou colocar ali mais embaixo para o formulário ficar com um design melhor. Então vamos fazer isso rapidamente também. Vamos voltar aqui no estúdio. Na parte do list layouts eu vou criar um novo, né? Vou clicar aqui em create application file, criar um list layout. O list layout vai ser para a tabela task. Então ele já tem aqui por padrão, eu só vou tirar o campo task type. Vai ficar dessa forma. No caso da tabela task, a gente só vai ter a view default mesmo. Na tabela de solicitações, a gente tem duas visões. Uma visão é a do solicitante, outra do resolvedor. Mas no caso da tabela de tarefas, essa visão vai ser única. Vai ser somente a visão default mesmo. Então, vamos salvar na visão default. Bacana, o list layout foi criado. Vamos criar agora rapidamente o formulário também. Aqui o formulário já está criado. Tem um formulário aqui task de full view. Vamos acessar ele.
e vamos fazer as configurações que eu comentei. Primeiro, o campo Configuration Item não faz sentido estar aqui, então vamos tirar ele. Xzinho. E o campo Active, eu tinha comentado de a gente descer ele aqui para baixo. Então eu vou tirar ele aqui de cima. Pesquisar aqui em Fields Active. E arrastar aqui para baixo. Perfeito, vamos salvar. E está pronto o nosso formulário também. Vamos voltar para testar. Vou vir em Make a Request Tasks. O List Layout já está certinho. Dando um New. O formulário também está na configuração que a gente comentou. Agora, pessoal, a gente precisa ter uma visão centralizada de todas as tarefas que estão para uma solicitação. E aí a gente entra num conceito, na verdade, como eu posso dizer, num componente da plataforma ServiceNow que se chama Related Lists. Na aula de formulários e listas que foi realizada lá atrás, eu comentei que existiam as Related Lists, que seriam um grupo de registros que fazem referência para um registro principal. Então vai ter um registro pai com vários registros filhos embaixo. Esses registros filhos ficam agrupados dentro de uma Related List. E o que acontece? No nosso caso, é isso que se aplica. A gente tem um registro pai, que seria a solicitação, com várias tarefas, que seriam os registros filhos, agrupadas numa Related List. Como que a gente faz isso? Aqui eu vou acessar uma das solicitações. Vou acessar essa aqui, a 004. Aqui embaixo a gente tem as duas abas. Embaixo das abas geralmente vem as Related Lists. Porém não aparece nenhuma porque não tem nenhuma configurada ainda para nenhuma das duas visões. Então eu vou configurar para as duas visões a Related List de tarefas. Então eu vou voltar aqui no estúdio, dar um Create Application File, Related List. Aí aqui vai ter as tabelas, a gente vai criar uma Related List na tabela Request. Vamos falar que essa Related List vai ser Task Parent. Por quê? Desta forma, toda tarefa das nossas solicitações estarão apontando para o campo Parent e vão aparecer embaixo das solicitações. Então, vou habilitar aqui Task Parent e vou salvar. Foi feito para a visão Default, vou fazer também para as outras duas visões. Dá um New aqui. Então, vou colocar a visão do User. Vou salvar. E também para a visão do Solver. E salvar. Legal, criamos as Related Lists. Se eu voltar aqui no formulário de solicitações e dar um refresh na tela, note que embaixo ele já está aparecendo, ó, Tasks Parent igual a mkrec 00004, que é a solicitação que está aberta no momento. Então, se eu clicar aqui no botão New para criar uma nova task, na verdade, esse aqui é da tabela Task Global, tanto que ele está aparecendo todos os tipos de task. Qual é o tipo da tarefa que você deseja criar? Ele está perguntando. Aí aqui está aparecendo todas as tabelas que são estendidas a task, na verdade. Então, essa Related List não é a que a gente deseja. Tinham duas na hora que a gente foi criar e a gente vai precisar adicionar a outra. Vamos voltar no estúdio, pesquisar de novo Task Parent. Justamente porque a gente criou o nome da nossa tabela como Task e ficou parecida com a tabela Task Global. Então vamos colocar Task Parent, tirar essa daqui, fazer a mesma coisa aqui, Task Parent e tirar a primeira. E a mesma coisa aqui, Task Parent e tirar a primeira. Então vou salvar essa aqui também e salvar a visão do Solver. Então tem que fazer essa alteração para as três visões. Vou dar um reload aqui no formulário e dar um new novamente. Agora sim, ele já está abrindo diretamente o formulário da tarefa. E olha que legal, no campinho Parent automaticamente ele preenche a solicitação. Como eu sei que é a nossa tabela que a gente acabou de criar? Porque aqui na URL ele está mostrando, ó, nessa parte que eu selecionei,
o escopo da nossa aplicação, underline task. Então é justamente a nossa tabela. Vamos agora criar as ACLs para a role de solver, né? No caso, a role de resolvedor, porque como no momento da criação da tabela a gente utilizou a role de request user, as ACLs de create, read, delete e write foram criadas somente para a role de request user. Então vamos criar agora para a role de request solver. Voltando para o estúdio, se a gente vir aqui na lista de ACLs, vai ter aqui, ó, 4 ACLs já criadas para a tabela task, read, write, create e delete. E vamos acessar cada uma delas. Deixa eu fechar essas outras abas. Legal. Lembrando, né, que a gente, quando vai criar, vai mexer com as ACLs, com Access Control Lists, a gente precisa estar com superpoder, no caso o Security Admin. Vamos lá ativar o Security Admin, Elevate Roles, Security Admin, dá um OK, e aqui dá um Reload Form. Legal, agora sim o formulário foi liberado. Então, para role, na verdade, para ACL de read, na tabela task, eu quero adicionar a role solver. Então, eu vou colocar aqui que asterisco solver. O asterisco a gente pode falar que contém. Então, eu geralmente falo, né, que contenha solver. Aí ele automaticamente traz o finalzinho aqui que é solver. Então, eu vou adicionar ela e dar um salvar. Mesma coisa para a role de write. Pesquisar por contenha solver. Salvar. Create também. Contenha solver. E salvar. E por fim, delete. See you later. Que contenha solver e salvar. Legal, desta forma, os dois perfis de usuário, tanto o resolvedor como também o solicitante, têm acesso agora à tabela task. Vamos fazer esse teste rapidinho. Vou abrir uma aba anônima, acessar a nossa instância. Deixa eu ver se eu lembro aqui os usuários. Na verdade, não lembro. Vamos buscar lá os usuários rapidinho. Users. Tá, vou testar primeiro com o usuário make request user. Não lembro da senha também. Alterei a senha aqui, vamos testar agora. Legal, acessou. Se a gente vir aqui pesquisar por make a request, já está aparecendo para a gente tasks. Eu estou com o usuário make request user. Se eu acessar tasks, renderizou bonitinho, clicar em novo, tá tudo bloqueado. Por quê? Porque como a gente herdou da tabela task, herdamos também as ACLs da tabela task. Então a gente vai ter que liberar para o campo assign to, short description, description, priority e state a ACL. No caso, vamos ter que criar uma ACL para cada um desses campos. Eu já ensinei já, mas eu vou mostrar mais um case, porque assim a gente consegue criar esse case e vocês replicam depois para cada um dos campos. Então vamos voltar lá no estúdio. Então, vamos começar pelo campo Assign To. Basta vir Create Application File, Access Control. Aqui a gente vai ter que dizer qual é a tabela, no caso vai ser Make Rec Task. Exatamente essa. Vamos colocar aqui Assign To. E falar que a role Solver e a role de Request User tem acesso de escrita, né, na verdade, vou colocar aqui Operation Write. Então, para a tabela Make Rec Task, Operação Write, campo Assign To,
esses dois tipos de roles, na verdade essas duas roles, elas têm acesso de gravação, de write. Então eu vou salvar. Aí ele vai falar para mim que eu estou sobrescrevendo o que estava na task, é justamente isso que a gente quer fazer, não continuar. Vamos fazer mais um, aí os demais vocês fazem, eu vou pausar o vídeo, vou fazer os demais e vocês fazem também. Então vou pegar aqui o campo Priority. Vamos verificar antes se funcionou, vou dar um refresh na tela. Aí já liberou pra gente o campo Assign To. Então vamos fazer agora para o campo Priority. Create Application File, Access Control. A operação é write, a tabela é make a rec task. O campo agora vai ser priority. E quais são as roles? Solver e a role de request user. Legal. Dá um salvar. Deu o mesmo alerta, continuar. Salvou. Agora se a gente dá um refresh na tela, liberou também. Agora eu vou fazer os demais, aí vocês depois replicam para os outros campos também. Então eu criei aqui, pessoal, todas as ACLs. A gente tinha criado do campo Assign To. Criamos também do campo Priority. E aí eu criei as outras que seriam para o campo Short Description, campo Description e o campo State. Para quem está se perguntando o porquê das ACLs, a ACL é o componente de segurança do ServiceNow, é Access Control List. É uma lista, na tradução, né, uma lista de controle de acesso que vai definir se determinado usuário tem ou não acesso a determinado registro, a determinada lista dentro de uma aplicação. E aí quando a gente cria uma CL definindo aqui as required roles, a gente está dizendo que essas roles têm acesso à tabela ou ao campo ou à lista que a gente definiu aqui em cima. Então eu criei as ACLs aqui de write para cada um dos campos e testei aqui o formulário e liberou também todos os campos, né? Então atingiu o nosso objetivo. Vamos por fim agora testar com o usuário solver, com o usuário resolvedor. Eu vou voltar aqui no estúdio, né? Na verdade na aba do administrador. Vou lá redefinir a senha do usuário solver. Deixa eu copiar o user ID já. E vou definir a senha que eu não lembro. Vou colocar senha. Opa. Voltar para cá. Dar um logout. E pesquisar por make a request. Já com o usuário solver logado. Ele não está vendo o item de menu tasks. Então a gente vai ter que liberar isso para ele. Vamos voltar lá no estúdio rapidinho. A gente vai ter aqui em navigation, menus, tasks. Aqui nesse item de menu, a gente fala aqui em roles que o solver também tem que ver. Vamos pesquisar o solver. É o último da lista geralmente, por conta do X e tudo mais. Então a gente libera para o solver e dá um salvar. Vamos voltar aqui agora, dar um refresh. E pesquisar novamente, make a request. Agora sim, o usuário solver está vendo o item de menu tasks. Vamos acessar esse item de menu. Ele está vendo já direitinho a lista. Clicar em criar uma nova task. E também está com todos os campos permitindo a escrita. Então atingiu o nosso objetivo. Bom pessoal, então a aula de hoje vai ficando por aqui. Nesta aula a gente criou a tabela de tarefas, essa tabela se relacionando com a tabela de solicitações, criamos o item de menu, criamos as regras de segurança, então deixamos todo o modelo de dados completo para atender o processo da nossa aplicação. Nas próximas aulas a gente vai começar a dar vida à nossa aplicação. Até agora a gente tem os formulários, está bem legal, porém ainda não tem nenhuma ação acontecendo. Então a gente vai começar a trabalhar com a parte de scripts e processos para começar a dar vida aos nossos formulários e fazer com que o processo aconteça de fato. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos das próximas aulas.
Caso tenha alguma sugestão, dúvida, algum feedback, nos envie um e-mail em corpilai@gmail.com. E nos siga nas redes sociais, no LinkedIn e também no Instagram. Até a próxima aula. Valeu e fui!